Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição de raça selvagem ou das nações bárbaras que ainda se encontram na sua superfície e que são requisitos do estado primitivo do nosso globo. Nos mais atrasados, os seres que o habitam são de certo modo rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, e nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta constitui a sua única lei. Sem indústria, sem invenções, os habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Deus, todavia, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente, e mais ou menos desenvolvida, a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, visto que não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, aqueles que animaram os seres primitivos do mesmo modo que no homem adulto custamos a reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram ao grau superior, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma do corpo é sempre como toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações decorrentes da predominância da matéria. Os sentidos mais apurados têm percepções que a natureza dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica do corpo permite locomoção mais rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, bem dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço que o da vontade, conforme são representados anjos ou como os antigos imaginavam os manos nos campos elíseos. Os homens conservam a seu bel prazer os traços de suas migrações passadas e se mostram aos seus amigos tais quais eles o conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que estão sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam esse brilho, que os pintores traduzem pelo nimbo ou auréola dos santos. Há pouca resistência que a matéria oferece. Só um minutinho, gente. Eu estou no pós-Covid e assim, eu me sinto muito cansada, né? Estou um pouco fadigada. A pouca resistência que a matéria oferece a espírito já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. A vida isenta de cuidados e da angústia é proporcionalmente muito mais longa do que a da Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte nada tem de horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, porque em tais mundos não existe a dúvida sobre o futuro. Durante a vida, a alma, já não estando
na matéria compacta e radiosa de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição de subjugar o vizinho, e nem pela guerra, que é a sua consequência. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições e da supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque somente é conferida pelo mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de mim, acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é alcançar a classe de espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, mas uma nova ambição, que o faz estudar com ardor para igualar-se a eles. Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza lá se encontram, engrandecidos e purificados. Os ódios, ciúmes, mesquinhos e as baixas cobiças da inveja são desconhecidos. Um laço de amor e fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os têm adquirido, mais ou menos por meio da inteligência, mas ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém se encontra ali em expiação. Olha a diferença nossa, né? Sem comparação. Nem a palavra mal não existe nesses mundos. No vosso mundo precisais do mal, para sentirdes o bem. Da noite, para admirardes a luz. Da doença, para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a paz eterna da alma proporciona eterna alegria, que não é perturbada nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem a maior dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca foi capaz de imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque sendo inferior e só tendo experimentado dores e misérias, jamais entreviu a claridade celeste. Só pode falar do que conhece. Porém, à medida que se eleva e se depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que deixou para trás. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, visto que Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. A todos dá o mesmo direito, as mesmas facilidades para chegar a tais mundos. Faz que partam todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que os outros. Os primeiros postos são acessíveis a todos, cumprindo a eles conquistá-lo pelo trabalho, alcançá-lo o mais cedo possível, ou permanecer inativos durante séculos e séculos no lodossal da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Então, companheiros, aqui a gente já vê a diferença entre os mundos inferiores e os mundos superiores, que a gente estava acabando de falar aqui agora. Então, assim, analisando o conteúdo doutrinário, nós verificamos que os mundos são diferentes no aspecto físico e moral dos habitantes que nele vivem, conforme a sua evolução. Então, nós estamos no estágio que cada um de nós precisamos e necessitamos. Passando aqui pelo mundo inferior, né? Então, é necessário a gente passar por todos esses processos para que um dia a gente consiga chegar ao mundo superior. Esse é o objetivo de todos nós. Quando será, vai depender de o esforço de cada um de nós. De acordo com os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas na casa do Pai. Ou seja,
seja, no universo. Assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas. Então, assim, o planeta também vai passar por essas transformações necessárias de acordo com os habitantes que neles habitam, com a evolução de cada um desses habitantes. Eles também passam por essas transformações. Quando isso acontece, os espíritos que por rebeldia não acompanham a sua evolução são exilados por outros inferiores. Se nós estamos achando que aqui está ruim, né, dona Neuza? Que falta respeito, que falta educação, que falta tudo. Então, se essas pessoas ainda não vão ficar condizentes com o que está por vir, eles podem ser exilados. Esperamos que não seja o nosso caso. São exilados para outros inferiores. Esse exílio não significa uma condenação divina ou retrocesso na evolução espiritual, mas nova oportunidade que Deus oferece a seus filhos em outra educandade. Porque se nós não estamos se adaptando ao planeta de prova e expiação, somos aqueles espíritos ainda rebeldes que nos gostando dos prazeres, dos prazeres principalmente de fazer o mal, né? As injustiças. Então nós vamos ser degradados para outro mundo inferior, mas por causa do quê? Das nossas escolhas. Não é que Deus falou assim, não, agora você vai ser bonita, agora você vai para lá, tá? Não, as escolhas que nós fizemos. Então, isso, a evolução depende realmente de cada um. Esse exílio não significa uma evolução, uma condenação divina ou retrocesso na evolução espiritual, mas nova oportunidade que Deus oferece a seus filhos em outra educandade. A Terra, hoje na condição de prova e expiações, se prepara para um novo ciclo evolutivo, plano de regeneração. Estamos recebendo oportunidade valiosa na atual transição para acompanharmos este progresso, sob pena de nos candidatarmos a um recomeço em outros planos mais inferiores, como eu acabei de falar. Segundo alguns espíritos, inclusive Emmanuel, grande parte da humanidade terrena veio exilada de um planeta do sistema de Capela. Então, quais são as características do mundo inferior? O que predomina nele? É o que a gente leu aqui, ó. Os habitantes estão na condição de raças selvagens ou nações bárbaras. São requisitos do estado primitivo do globo. É rudimentar, forma humana sem beleza, agem pelo instinto, sem sentimento de delicadeza e benevolência, não tem noções do justo e do injusto. A força bruta é a lei. Sem indústria, sem invenções, passa a vida na luta da conquista dos alimentos e preservação da vida. A vida totalmente material. Né? Porque aquela luta ali, o dia a dia da sobrevivência, né? De cada um. Diz Kardec. Eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Espíritos infantis, vindos do princípio espiritual, que venceu as fases dos reinos inferiores e então iniciam a vida do espírito imortal na espécie humana, pois traz latente a vasta intuição de um ser supremo. Ele não tem essa convicção que nós já temos, de uma fé, né, de que existe um Deus generoso e misericordioso. Eles ainda estão naquela fase ainda do princípio espiritual. Já venceu alguns reinos e chegou à espécie humana, mas ainda traz muito traz latente ainda algo assim muito sutil de um ser supremo. Mas ainda é a luta pela sobrevivência, é a luta pela vida. Os espíritos nos ensinam que todos os mundos são habitados por seres corporais apropriados à constituição física de cada grupo. Há mundos inferiores ao nosso planeta
e outros semelhantes aos nossos, e outros superiores em todos os aspectos. A Terra já foi um planeta primitivo. Deus nos concede a oportunidade para evoluirmos gradativamente, conforme o livre-arbítrio do Espírito, devido a nossas escolhas, né, que nós fazemos, enquanto aqui estamos encarnados. Ainda a predominância do mal sobre o bem, mas já adquirimos certos progressos. Porém, ainda temos vários vícios e imperfeições morais a serem corrigidos através do trabalho e dos esforços individuais. Toda mudança de ciclo evolutivo acarreta profundas alterações materiais e espirituais em todos nós. Quais são as características do mundo superior? Eu fui assistir o Nosso Lar, todos foram assistir já? Você ainda não foi? Então, eu queria estar lá. Ali não falou que eles não andam, eles deslizam, eles planam no ar. Eu queria ser assim. Não precisava ter carro, gente. Já pensou? A gente ia fazer uma economia. Pensa, nossa, eu queria estar lá, viu? Características dos mundos superiores são diferentes dos mundos inferiores, incluindo a Terra. A forma do corpo é humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Não tem a materialidade terrestre, nem doenças, deteriorações da matéria, não está sujeito às necessidades fisiológicas. Os sentidos são mais sutis. A leveza do corpo permite locomoção mais rápida e fácil. Deslizam na superfície ou no ar, sem outro esforço além da própria vontade. Quero ir para o Japão. Não, já estou lá, entendeu? Olha que beleza, não paga passagem de avião. Então, assim, né, nós temos que nos esforçar para chegar lá, né? Para ver se a gente não paga essas passagens todas, você precisa comprar um carro, né? Mas um dia nós vamos chegar, se Deus quiser. O sentido, esse aqui eu já li. Conserva os traços de migrações passadas e mostra aos amigos tais quais estes o conheceram, mas iluminado pela luz divina, transfigurado pelas impressões interiores, sempre elevado. A inteligência e a vida irradiam o brilho. Ali no Nosso Lar, né, no filme, a gente vê a luminosidade, né? Lógico, ali é um filme, né, gente? Mas assim, baseado no livro do André Luiz, né? Então, assim, eles fizeram esse filme na obra dele. Então, assim, conforme ele colocou, né, que é o livro Nosso Lar, então, assim, a gente vê que aquilo ali você viu aquelas águas? Aquela transparência, assim, a gente olha aquilo ali que é o computador que faz. Mas no mundo superior é assim. A gente entende, é como ele colocou aqui. O homem foi capaz de pintar o inferno, mas ele não é capaz de pintar o céu, porque ele não tem noção do que é céu. Porque nós vivemos ainda no mundo de prova e expiação, né? Então, assim, nossa, eu fiquei muito encantada com aquelas paisagens, sabe? Achei, assim, que foi, assim, o Wagner, né, que fez o filme, né? Assim, ele mostrou, assim, realmente, assim, todo o trabalho, né, do livro, do André Luiz, é fantástico. Se você não foi, aproveita. Esses dias eu estava assistindo o Jorge Larré, ele falou que existe várias colônias. Aí muita gente fala assim, eu quero ir para o Nosso Lar. Ele falou assim, não, o Nosso Lar, ele está na posição do Rio de Janeiro, mas existe, ele falou assim, existe outras colônias em outros lugares. Até ele fala de Uberlândia, de Uberaba, de lá onde ele mora, acho que é Rondônia, né? A infância é curta ou quase nula devido ao grau de adiantamento. Vida mais longa que da terra. Longevidade, quer dizer, então eles têm uma vida muito mais longa que a nossa. Hoje nossa perspectiva de vida já aumentou bastante, né? Porque antigamente com 30 anos, 40 anos a pessoa já desencarnava, né? Hoje nós já temos alguns créditos aí,
devido à própria constituição física nossa e também devido à alimentação, ao progresso da ciência, da medicina, né? Então, nos concede mais um pouquinho. A infância é curta ou quase nula devido ao grau de adiantamento, vida mais longa que da terra, longevidade. A morte, longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Não existe dúvida sobre o futuro. Então, lá eles têm certeza que existe um futuro. Aqui muitos de nós ainda balançamos entre a vida futura, né? Devido talvez da nossa própria fé, né? Onde nós estamos inseridos, né? No nosso conceito de religiosidade. Relação entre os povos são amigáveis, procura sua evolução pessoal e não subjugar o outro. O pensamento é livre, né? Livre transmissão de pensamento. Só há superioridade moral e intelectual. A autoridade é sempre respeitada, decorre do mérito e se exerce sempre a justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. Quer dizer, ele procura superar as suas próprias dificuldades, não subjugar o outro, e não ficar julgando o outro, mas superar as suas próprias dificuldades, né, ainda. O homem procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando. O objetivo é alcançar a classe de espíritos puros. Os sentimentos são delicados e elevados, engrandecidos e purificados. Os laços de amor e fraternidade unem todos os homens. Ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém se encontra ali em expiação. Sempre eterna, luz, beleza, paz e alegria. O mal não existe porque não tem acesso. Não precisam passar pelas provas e expiações, a angústia da vida material e as doenças. Todos os atos que aqui exigem esforço, comandar, falar, pensar, torna-se nesse mundo mais suave. Porque aqui nós não deslizamos, nós temos que andar com os nossos pezinhos, né? Nesses mundo mais suave, mais leve, e toda a energia que gastamos aqui em atividades material, lá é empregada apenas para as atividades espirituais. Não existe, portanto, cansaço físico e nem o mental. Nem as doenças, ela não tem Covid. Como vemos, os espíritos não evoluem para a homogeneização. Sempre haverá interesses diferentes, formando agrupamentos diferentes. Mas quanto mais se elevam os espíritos, mais aprendem a conviver harmoniosamente com as diferenças entre uns e outros. Conclusão. Deus, Criador e Pai amoroso, possibilita a todos os seus filhos, espíritos criados simples e ignorantes, a evoluir na busca da perfeição, para as moradas mais dietosas, com trabalho, esforço, dedicação, fé e esperança para progredir sempre. Os que se amam, mesmo em planos diferentes, mas em mundo da mesma categoria, podem encontrar-se sempre que o queiram, porque a mediunidade é generalizada, muito mais desenvolvida, e então uma faculdade consciente é usada. A vida é eterna, como disse Jesus, muitas e muitas vezes, e em sendo eterna, só pode ter por objetivo a felicidade de todos. Que nós um dia nos encontraremos num mundo superior, mais feliz do que o do planeta de provas e criação. A minha bibliografia foi do Centro Espírita do Evangelho, o Centro Espírita de Batuíra, o blog do Espiritismo e o blog Letra Espírita, que eu consultei. Então, assim, fica aqui a mensagem para a gente nunca perder a nossa fé, para a gente nunca perder o ânimo, né? Para que a gente possa, né, através do nosso próprio esforço de cada um, procurar evoluir, né? Principalmente nos lares em que nós estamos inseridos, porque sabemos que nos lares que estamos inseridos o compromisso é maior do que aqui fora, né? Porque ali são espíritos, almas comprometidas, né?
E o nosso objetivo é que cada um possa levantar o outro nos momentos de dificuldades, porque todos nós passamos pelos momentos de aflição na vida, né? Seja no nosso lar, seja no nosso ambiente de trabalho, enfim, aonde nós estivermos, dentro da própria sociedade que nós estamos inseridos, sempre com aquele ânimo, para a gente não perder a fé, a força, a confiança, a esperança, a perseverança de que dias melhores estão à disposição para nós um dia, que é um dia todos nós chegarmos aos mundos felizes. Temos uma longa trajetória, uma longa caminhada, mas esse aqui é o caminho, verdade e vida, o Evangelho de Jesus. Se a gente seguir esse espaço, eu só vou contar uma historinha. Um dia, acho que foi o dia, se não me engano, acho que foi do Divaldo. Eu não lembro qual foi acho que não foi o Divaldo, foi uma palestra que eu estava assistindo. Não sei se era do Alberto Almeida, não sei, é um desses aí. Aí ele falou assim que tinha uma pessoa que fazia palestra espírita, né, igual eu estou fazendo aqui. E aí ele falava, e tinha um senhorzinho na plateia que seguia, que ia nesse centro espírita e coisa e tal, e os dois desencarnaram. Quando, para maior surpresa do palestrante, o senhorzinho que estava na plateia estava num mundo muito melhor do que ele, numa colônia bem melhor. E aí ele ficou assim, né? Aí ele não entendeu como assim, né? Aí ele foi conversar com ele. E aí ele disse assim, não, eu só fiz aquilo que o senhor falava no Evangelho, na sua palestra. Eu espero que não seja eu assim, tá? Mas se for eu, vocês me ajudam. Faz uma prece para mim, por favor. Né? Então é isso, o Evangelho. Ele é a luz, é o caminho para todos nós. Somos ainda espíritos imperfeitos? Somos. Mas a gente tem que sempre buscar, né, a presença desses amigos espirituais que estão sempre de braços abertos a nos acolher nas nossas dificuldades e entregar sempre tudo na mão de Jesus.